Fala aí, guerreiros que estão se preparando para essa prova da EAN. Prepara um cafezinho lá, que nessa aula de hoje a gente começa a contagem regressiva 2019. Roda a musiquinha aí. Beleza, galera? Sejam bem-vindos ao canal Física 2.0. Eu sou o professor Davi Oliveira. E antes da gente começar a nossa aula aqui, deixa eu dar dois recados rápidos. Presta atenção, principalmente você que está conhecendo o canal agora. É o seguinte, primeiro recado, o que é a contagem regressiva? São vídeos que eu vou colocando até a data da prova sobre os temas mais cobrados, os temas mais recorrentes nesse concurso. Passando informações importantes, passando dicas visuais, alertando vocês para alguns temas importantes que estão sempre aparecendo lá, figurinha carimbada na prova, né, professor? Isso aí, tá legal? Todo vídeo tem um PDF na descrição com exercícios para você praticar um pouco mais, tá bom? Segundo recado, já teve uma contagem regressiva 2018, galera que é mais antiga aí já acompanhou e tal. Já teve uma contagem, professor? Teve sim, teve a contagem regressiva EAN 2018. E como não teve mudança no edital do ano passado para esse ano, cai para dentro da contagem regressiva que teve no ano passado, que foi muito boa e tivemos aqui um grande número mesmo de aprovados, tá legal? Então, recapitulando, professor, que são muitas informações. Isso, contagem regressiva desse ano começa nesse vídeo e eu vou botar vários vídeos até a data da prova, todos com PDF na descrição. E a contagem regressiva de 2018 já rolou, tem 9 vídeos para você cair matando, aprender bastante e todos eles têm PDF na descrição para você fazer bastante exercício e chegar bem preparado nessa prova. Agora sim, vamos embora começar. Olha para cá, o nosso exercício de número 1 já está aqui nos esperando e ele fala o seguinte. Um automóvel parte do quilômetro 59 de uma rodovia às 6 horas e 45 minutos e chega ao quilômetro 73 às 7 horas e 5 minutos. A velocidade escalar média desse automóvel foi D. Então, velocidade média é um tema que está sempre aparecendo nesse concurso. Na verdade, é um tema que aparece em diversos concursos aí na parte de física. Você não pode deixar de estudar velocidade média para fazer essa prova, tá legal? Então, vamos lá. Professor, eu estou partindo do zero, sabe? Eu comecei a estudar para EAN agora. Faça a menor ideia do que seja velocidade média. Fique tranquilo, tá bom? Vou botar um card aqui em cima agora, tá legal? Se esse for o seu caso, você tá cru em velocidade média, botar um card aqui em cima para você começar lá na minha playlist de velocidade média. Aí lá você aprende tudo passo a passo, para depois vir para cá, só praticar um pouquinho mais, ratificar o que você aprendeu, tá legal? Vem para cá, finge que essa aqui é a rodovia que essa questão está falando, tá bom? Vou fazer uma figura aqui para ajudar o nosso raciocínio e depois quando você printar a tela fica tudo bem organizado. Seja organizado em todas as contas que você fizer. Olha para cá, finge que esse aqui é o nosso automóvel, né? Então essa bolinha aqui representa o automóvel, professor? Isso. E ele partiu do quilômetro 59 dessa rodovia. Ele está bem aqui. E sabe qual é um grande erro dos alunos, sabe? A maioria das pessoas pensam, sabe? Quando eu boto assim, olha, quilômetro 59, a pessoa começa a pensar assim na cabeça dela, assim, é meio intuitivo pensar isso, sabe? Ela tá assim, ó, se ele tá no quilômetro 59, professor, é porque ele percorreu 59 quilômetros, não é isso? Não é não, cara. Quilômetro 59 é onde ele partiu. Ele se encontra no quilômetro 59 nessa hora. Não significa em nenhum momento que ele tenha percorrido 59 quilômetros. A casa dele pode ser aí, no quilômetro 59 dessa rodovia, e ele está saindo de casa, né, professor? É isso aí. Isso aqui, pessoal, não indica quanto ele percorreu. Essa quilometragem indica aonde ele se encontra, na posição quilômetro 59. Fique esperto nisso. Beleza, Davi, cara, às 6h45, né? Isso, às 6h45 esse cara tava aí, tá legal? E aí, um momento depois, deixa eu fazer aqui, o nosso cara aqui de novo, às 7 horas e 5 minutos, esse cara, ele vai estar aqui no quilômetro 73. Aí agora eu te pergunto, cara, eu posso afirmar que ele percorreu 73 quilômetros nessa rodovia?
Professor Davi, 73 quilômetros. Não, cara, se ele partiu daqui, não tem como ele ter percorrido 73 quilômetros. Claro que não, gente, claro que não. Ele não partiu do zero. Se ele tivesse partido lá de trás do quilômetro zero e agora tivesse no quilômetro 73, eu poderia afirmar, sim, esse cara ele percorreu 73 quilômetros, mas não é o caso. Ele partiu do quilômetro 59 e agora está no quilômetro 73. Você já deve estar entendendo onde eu quero chegar. Se ele saiu daqui para cá, ele se deslocou exatamente, efetivamente, quantos quilômetros? Fala para mim. Professor, entre 59 e 73, 60, 61, 62, 63, isso, assim sucessivamente. São 14 quilômetros, não é não? Exatamente. Sabe qual foi a conta que a gente acabou de fazer instintivamente? De 59 até 73, pessoa, dá para ir contando os dedos. Isso, mas sabe, instintivamente aí na sua cabeça, sabe qual é a conta que você fez? Você pegou o 73 e diminuiu o 59 e achou 14. É por isso, gente, que na física o ΔS é a posição final menos a posição inicial. Deu para entender? Posição final, 73. Posição inicial, 59. Professor, 73 menos 59 dá 14. É isso mesmo, 14 quilômetros. Então, esse cara, nessa rodovia, efetivamente percorreu 14 quilômetros. Tranquilo aí? Entendi, Davi, cara, interessante, né? Isso. E em quanto tempo ele fez isso? Bom, de 6h45 até as 7 horas são 15 minutos. Mas só que não foi 7 horas redondinho, foi 7h05, né? Isso, então são 15 minutos até as 7, mais 5 minutos aqui, total. Quanto tempo ele gastou? Professor, ele gastou 20 minutos, não foi não? Foi. Então agora, pessoal, a gente já descobriu o ΔS da questão e já descobriu o ΔT da questão. Eu quero que você pare agora e olhe para as opções. Tem alguma opção que seja alguma coisa por minuto? Dá uma olhada ali. Tem não, professor. Aqui é hora, aqui é hora, aqui é hora, aqui é segundo, aqui é segundo. Em nenhuma das opções tem minuto, né? Não. Isso significa, é o gatilho para você acordar para o seguinte. Não podemos deixar esse tempo em minutos. A gente tem que passar isso aqui para hora ou para segundo, que é para a velocidade estar em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Como aqui já está em quilômetro, vamos passar isso aqui para hora e ver se tem alguma opção correta. Se tiver, a gente marca e finaliza o exercício. Se não tiver, professor, fique tranquilo. Basta você dividir por 3,6 e passar para metros por segundo. Não é isso? Deu para relembrar aí? Vamos lá então, vem para cá. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Perfeito. Eu já sei que esse ΔS é 14, né, professor? Isso. E o ΔT, você acabou de falar, Davi, que não pode ser 20, né? Não, porque 20 está em minuto. Então eu tenho que passar para a hora. Vamos passar para a hora bem aqui nesse espacinho aqui, olha. 1 hora tem 60 minutos. Isso é uma regra de 3 que você está fazendo, né, Davi? Isso, cara, a regra de 3 ajuda muito na física. 1 hora, 60 minutos. 20 minutos. 20 minutos, eu vou botar um X aqui, ó. E agora é só multiplicar cruzado, ó. 60 vezes x, 60x. Igual 20 vezes 1, 20 mesmo. Vamos cair numa fração, né, professor? Vai sim. X é igual a 20 dividido por 60. Corta um zero de cima com um de baixo. Beleza? Agora eu fiquei com 2/6. Dá para simplificar, dá para melhorar, reduzir essa fração mais um pouquinho. Divide por 2 em cima e embaixo. Por 2 aqui dá 1, né, Davi? Isso. E por 2 aqui dá 3. Professor, 1/3 da hora é isso. 20 minutos é 1/3 da hora. Não fique assustado não, fica assim mesmo. E você pega essa fração e coloca bem aqui no lugar do ΔT. 1/3. E agora, professor, não vai errar o final não, pelo amor de Deus, a gente já passou pela parte mais difícil. O final é fácil. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Divisão de fração, né, Davi? Isso. Repete o 14 e multiplica pelo inverso de 1/3. 1 sobre 3, qual é o inverso? 3 sobre 1, professor. Isso, cara. Só que não precisa botar esse 1 aqui embaixo, né? Não, Davi. Então agora é só fazer 3 vezes 14? Exatamente. 3 vezes 14 dá 42
Isso aqui está em quilômetro e o meu tempo está em hora. Então a resposta é quilômetros por hora? Isso. Olha lá para a letra A. Pode marcar sem medo. Beleza, pessoal? Bom, deixa eu sair da frente aqui. Ver se você quer printar essa tela aí. Tá legal? Que eu vou tentar fazer a questão de número 2 nesse espacinho aqui. Mas pode ser que eu precise de mais espaço. Vou ter que apagar a questão 1, tá? Mas vamos lá. Olha o que a questão fala pra gente. Um carro faz um percurso de 480 km entre Santos e Curitiba, com velocidade escalar média de 60 km por hora. O trecho entre Curitiba e Florianópolis, distante de 300 km, é feito com velocidade escalar média de 75 km por hora. Qual é a velocidade escalar média do carro no percurso de Santos a Florianópolis? Cara, eu acompanho a prova da ANA tem muitos anos, sabe? Tem um bom tempo já que eu acompanho essa prova, só que de 2012, 13, 14, 15 e tal, de 2015 para lá, sabe? A prova tinha um nível. Quando chegou em 2016, as coisas começaram a mudar. Sensivelmente começaram a mudar, sabe? E aí na prova de 2016 já teve um aumento sensível no nível das questões. 2017 aumentou mais um pouquinho e isso continuou na prova de 2018. Então, eu ainda não vi cair uma questão desse tipo no concurso da EAN. Mas agora que ele é ensino médio, né, desde 2016, em algum momento vai aparecer uma dessa, eu tenho certeza disso. Olha para cá, vamos aprender como é que eu tenho que raciocinar esse tipo de exercício, que ele é cheio de armadilhas, principalmente para quem não tem experiência. Olha para cá. Eu vou fazer uma figura para ajudar a gente, tá? Que organização, pessoal, é tudo, tá? Então eu vou fazer uma figura aqui, só para situar a gente no que está acontecendo. Nós temos um carro, um móvel aí qualquer, né? E ele está bem aqui, beleza? Professor, ele está partindo daqui. Isso, ele está partindo de Santos. E ele foi de Santos até onde? Professor, até Curitiba. A distância entre Santos e Curitiba... Aí vou botar aqui o carro bem aqui, tá? Aí aqui vai ser Curitiba. Beleza? E a questão me falou que de Santos até Curitiba está escrito ali. Tem 480 quilômetros. Está escrito ali. Então, não invente nada. Professor, a gente tem mania de inventar valor que nem existe, né? Exatamente. Não invente nada. Está escrito o quê? Que de Santos até Curitiba tem 480 quilômetros. Tem 480 quilômetros. Que de Santos até Curitiba a velocidade dele, a velocidade escalar média, era 60 km por hora. Então aqui a velocidade é 60 km por hora. Daqui para cá, 60 km por hora, percorrendo 480 km. Não, eu não vou nem ler o resto, eu quero que você olhe só para cá. Eu já tenho a velocidade, né, professor? Já. A velocidade escalar média já foi dada. Sim. Eu já tenho a distância percorrida, né? Isso. O meu deslocamento. Veja que aqui ele já te deu isso. Ele não é um pouquinho diferente desse raciocínio. Ele não te deu mais uma posição inicial e uma posição final. Não, né, professor? Para eu diminuir as duas coisas. Não. Ele já disse. São tantos quilômetros que o cara percorreu. Ele já te deu o ΔS. Davi, cara, tá faltando o ΔT, né? Ou a impressão minha? Não, você tá certo. Eu já tenho esses dois. Quem é que tá faltando ali entre Santos e Curitiba? Professor, um intervalo de tempo, né? Isso. Então, num primeiro momento, antes de eu olhar o resto da questão, eu já consigo perceber que eu não tenho um intervalo de tempo. Mas eu tenho como achar. E eu vou achar. Olha para cá em azul. Olha para cá. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, né, professor? Isso. No lugar da velocidade média, a gente vai botar 60. No lugar do ΔS, a gente vai botar 480. E repete o ΔT. Cara, toda vez que você cair numa situação dessa, o pessoal se enrola muito com essas contas, né? Se enrola muito nessa parte de trocar de lado e coisa e tal. Quando você tiver, lembra disso, o professor Davi falou o seguinte, quando tiver faltando o ΔT, eu vou trocar o ΔT de lugar com a velocidade. Eu vou trocar esse cara com 60. Ele sobe e o 60 desce. Só isso, professor? Só trocar de lugar? Exatamente. Toda vez que você cair numa situação dessa, em que está faltando o ΔT, você troca ele de lugar. Joga ele ali para cima, desce com esse valor para baixo, e aí fica assim, olha, ΔT igual a 480 sobre 60. Corta logo um zerinho de cima com o de baixo. Fala para mim, quanto é 48 dividido por 6? Professor, 6 vezes 8, 48, são 8 horas, né? Isso, garoto.
Sabe por que aqui está em hora? Sei, professor, porque aqui está em quilômetro por hora, né? Isso, cara, vocês hoje estão demais. Olha o resto da questão. O trecho entre... Se a questão quisesse saber qual é o tempo que ele gastou nessa viagem, a resposta seria essa. Né, professor? Qual é o tempo entre Santos e Curitiba? A resposta seria 8 horas. Exatamente. O trecho entre Curitiba e Florianópolis, de Curitiba ele continuou, né? Esse cara não para, né, Davi? Não, ele vai até o fim do mundo, exatamente. Então, cara, até Floripa, vou botar aqui, Floripa, tá legal? Aí até aqui, qual é a distância? O trecho entre Curitiba e Florianópolis, distantes 300 quilômetros. Opa, professor, daqui para cá é 300, né? Isso. É feito com velocidade escalar média de 75 km por hora. Então mudou as duas coisas, né? Mudou agora o deslocamento, mudou a velocidade, agora ele está um pouquinho mais rápido. Agora daqui para lá a velocidade de escalar média dele foi 75 e a distância é um pouquinho menor. Tá legal. Novamente, fala para mim, o que está faltando ali? Você está faltando tempo, né, professor? Isso, cara. Qual é a velocidade escalar média do carro no percurso de Santos até Florianópolis? Ou seja, ele te pergunta qual é a velocidade escalar média do carro no total, do início até o fim. Estão entendendo o que eu estou falando? Entendi, professor. Mas para eu calcular a velocidade média, eu preciso do ΔS e do ΔT, né? Percebam logo de cara o seguinte. Eu já sei quantas horas ele gastou aqui, né? Professor, ele gastou 8 horas. Foi. Vamos fazer agora a conta para calcular quantas horas ele gastou aqui? Isso. Depois que eu souber quantas horas ele gastou aqui e quantas horas ele gastou aqui, eu vou saber qual foi o tempo total da viagem do cara. Né, Davi? Quando eu souber essas duas respostas, eu somo mais duas e sei quantas horas ele gastou no total? Isso. Esse é o raciocínio da questão. Sabendo a quantidade de horas total e a distância total, eu consigo calcular o que a questão quer, que é a velocidade média de Santos até Floripa. E esse é o raciocínio por trás dessa questão. Não é que a fórmula seja nova, não é uma fórmula nova, né, professor? Não é a mesma, é a fórmula da velocidade média. É o raciocínio que você precisa ter para ir caminhando até o final. Olha para cá, nesse trecho agora. Velocidade média, 75, professor? Isso. Deslocamento, ΔS. Professor, agora o ΔS é 300, né? Isso. E o ΔT? Vamos ver quanto é que vai dar esse negócio aí. O que eu faço aqui, esses dois aqui? Troca de lugar, Davi. Isso, cara, muito bom. 300 dividido por 75. Beleza? ΔT é igual. Galera, 300, se eu fizer 4 vezes 75, eu acho justamente 300, tá legal? 4 horas, então, que ele gastou, professor? De Curitiba até Florianópolis, 4 horas. Agora fica fácil. Entre Santos e Florianópolis, quantos quilômetros ele percorreu de Santos até Florianópolis? Olha para a figura. Professor, agora eu estou entendendo porque essa figura era tão importante. Porque senão é muita coisa para você lembrar de cabeça. De Santos até Florianópolis. Olha para a figura. Quantos quilômetros ele percorreu? Professor, daqui para cá 480. Isso. E daqui para lá 300. Então, no total, ele se deslocou 780 quilômetros. Foi isso. E em quanto tempo ele fez isso? A viagem toda durou quantas horas? 8 horas nessa parte, 4 horas nessa parte, total 12 horas. Isso. Vamos calcular a velocidade média dele? Velocidade média vai ser igual a ΔS sobre ΔT. ΔS eu já sei que é 780 e o intervalo de tempo 12, né, professor? Isso. Aí a gente faz aí no cantinho separado, você faz essa conta aqui, 780 dividido por 12, cara, você vai achar 65 km por hora e vai marcar aí letra C de casa, feliz da vida por ter acertado uma questão que iria derrubar muitos candidatos. Vamos lá? Printa essa tela aí, vê se você quer anotar alguma coisinha. Que tem mais uma questão para a gente praticar um pouquinho, que eu bolei aqui, bastante parecida com a questão que caiu na prova do ano passado, de 2018. Tá legal? Qualquer dúvida, deixa o comentário aí embaixo, que eu estou sempre dando uma olhadinha e tento responder todo mundo. E não esquece de dar um like nesse vídeo, para quem produz conteúdo aqui no YouTube, lá um like nesse vídeo se você estiver gostando do material, tá legal? Vamos lá!
Beleza, galera, volta para cá então para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Vou ler aqui uma questão de movimento de forma muito parecida com uma que caiu na prova do ano passado, 2018, tá? Olha só o exercício 3. Uma fragata deve interceptar um navio que transporta armamentos inimigos quando este atingir um ponto A, conforme indica a figura abaixo. A Marinha do Brasil dispõe, além da fragata, de um submarino que se encontra a 60 km de distância de A e está em pronto emprego. Considerando que, aí aqui está a nossa figura, tá pessoal? Fragata, ponto A, submarino, ponto A, distâncias entre eles, da fragata até o ponto A e do submarino até o ponto A. Beleza? Foi? Considerando que o movimento é retilíneo e uniforme, e que as velocidades da fragata e do submarino são respectivamente 40 km por hora e 20 km por hora, é correto afirmar que. Então a gente vai ver aqui se a fragata chega meia hora antes ou depois, ou se o submarino chega uma hora antes ou depois, ou se os dois chegam juntos. Olha para a figura. A velocidade desse cara, da fragata, é de 40 km por hora. Tá bom, professor? 40 km por hora, né? Isso. E do submarino é de 20 km por hora. Então esse cara aqui, 20 km por hora. Sabe, esse tipo de questão aqui a gente consegue fazer sem fórmula, sabe? Só com raciocínio mesmo. Sério, professor? Isso. E isso te poupa muito tempo. Você agiliza cálculos e conclusões. Te poupa tempo na hora da prova. Olha para cá. Se a velocidade desse cara é 40 km por hora, o movimento é retilíneo e uniforme. Ele vai em linha reta daqui até lá. Não, professor? Isso. Com velocidade constante, sempre 40 km por hora? Sempre. Se é 40 km por hora, significa que em uma hora esse cara percorre 40 km. Acompanha meu raciocínio. Se em uma hora, se nada mudar, né, professor? E não vai mudar, porque o movimento é retilíneo uniforme. Se em uma hora ele percorre 40 km, em 2 horas ele percorre quantos quilômetros? Fala para mim. Professor, cara, eu acho que já entendi onde você quer chegar. Em uma hora ele percorre 40 km. Em 2 horas ele vai ter percorrido 80 km. Isso. E em 3 horas ele vai ter percorrido 120 km. Exatamente. Essa fragata chega no ponto A em 3 horas. Agora, o submarino. O submarino chega lá em quanto tempo? Professor, a velocidade dele é 20 km por hora. Isso. Sabe o que isso significa? Que se nada mudar, em uma hora ele tem que percorrer quantos quilômetros? Professor, 20. Isso. Em uma hora ele percorre 20 km. Em 2 horas ele percorre quantos? Professor, 40 km. Em 3 horas ele percorre quanto? 60 km. Ele também leva 3 horas para chegar no ponto A? Exatamente. Pode marcar a letra E sem medo. Muita gente depois da prova veio falar comigo no Instagram, aqui no canal também, acabou dando um mole nessa questão porque se confundiu aqui na hora de ler as alternativas. Mas dá para fazer assim, gente. Só raciocinando, sabendo a teoria, sabe? Mas na hora da prova você ficou nervoso, esqueceu alguma coisa. Joga na fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Sem medo, joga nessa fórmula. Primeiro, para a fragata, 40 km por hora é a velocidade. Qual é a distância, professor? 120. Isso. Vamos achar o ΔT? Lembra como é que eu fiz na questão anterior? Só trocar de lugar, professor. Isso, você está esperto. 120 dividido por 40, cortei. 3 vezes 4, 12, né? 3 horas. Faz a mesma conta para o submarino. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Qual é a velocidade dele? 20, professor. Isso. Qual o ΔS? 60. Não, vamos achar agora o ΔT? Beleza, 60 dividido por 20. Cortei. 3 horas, professor. 3 horas, os dois chegam juntos, tá bom? Esse tipo de questão, pessoal, é muito importante você ter esse track. Deixa eu sair da frente, ver se você quer anotar alguma coisinha aí ou printar essa tela. Esse tipo de questão, pessoal, envolvendo o movimento retilíneo uniforme, é muito importante você ter essa malícia, sabe? Um móvel está em movimento retilíneo uniforme, você, porra, já começa a pensar nisso. Nada vai mudar. Se a velocidade é 120 km por hora, em uma hora ele tem que ter percorrido 120 km. Acabou, você tem que ter esse pensamento, esse raciocínio. Tá legal? Se essa aula de hoje te ajudou um pouquinho na tua preparação, deixa um like nesse vídeo, cara. Se inscreve aqui no canal. Baixa o teu PDF, cai batendo. Depois você me conta se está conseguindo fazer. Até a próxima aula. Tchau, tchau.